Meu nome é Daniel, tenho 35 anos e nunca imaginei que seria humilhado no casamento do meu próprio irmão. Mas naquela noite, tudo mudou e ninguém naquela sala estava preparado para o que viria a seguir. Tudo começou no momento em que eu entrei. Eu vestia algo simples, nada comparado aos outros convidados. Alguns olharam, outros simplesmente me ignoraram. Isso não era novidade para mim. Meu irmão sempre foi o centro das atenções. E naquela noite, ele brilhava mais do que nunca. Enquanto isso, eu só tentava não chamar atenção. Eu me levantei e caminhei lentamente pelo salão, tentando encontrar um lugar discreto. O som de risadas e taças tilintando preenchia o ambiente, mas para mim, tudo parecia distante. Eu encontrei um lugar no canto, longe de todos, e por um momento achei que passaria despercebido, mas então ouvi meu nome. Daniel! A voz do meu irmão ecoou pelo salão. Todas as conversas pararam e, de repente, todos estavam olhando para mim. Meu estômago se contraiu. Eu já sabia que aquilo não seria bom. Meu irmão sorriu, daquele jeito que eu conhecia muito bem, o tipo de sorriso que vinha antes de algo dar errado. "Vem aqui um segundo", ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu hesitei, mas recusar só pioraria tudo. Então eu me levantei e caminhei até ele. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei, ele colocou a mão no meu ombro, mas eu sabia, aquilo não era um gesto de carinho. Ele se virou para os convidados e começou a falar. "Esse aqui", ele disse, apontando para mim, "esse aqui é o meu irmão." Ele fez uma pausa, só o suficiente para prender a atenção de todos. "O Daniel." E então ele riu. "Ele é apenas um trabalhador comum." Algumas pessoas riram, outras apenas sorriram sem graça. Eu senti aquela sensação familiar subir pelo peito, mas eu não disse nada. Eu apenas sorri, como sempre fazia. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Do outro lado da mesa, um homem parou de comer. Ele estava me encarando. Não era um olhar comum. Era como se ele estivesse tentando se lembrar de algo importante. Por alguns segundos, o resto da sala continuou normalmente, mas ele não tirava os olhos de mim. Ele pousou o garfo lentamente, ainda pensativo, e então se inclinou para frente. "Espere", ele disse em voz baixa. "Eu conheço você?" A pergunta pegou todos de surpresa. Eu hesitei por um instante. "Não tenho certeza", respondi. "Conheço muitas pessoas do trabalho." O homem assentiu lentamente, mas algo ainda não fazia sentido para ele. Meu irmão soltou uma risada leve. "Ah, não se preocupe com ele. Ele passa a vida inteira trabalhando em coisas simples." Mas o homem não reagiu à piada. O homem continuava me olhando, como se estivesse muito perto de lembrar de algo. Ele respirou fundo, pensativo. "Estranho", ele murmurou. "Eu tenho certeza que já te vi antes." A mesa começou a ficar mais silenciosa. Até meu irmão parou de sorrir por um segundo. "De onde mesmo?" ele continuou. Eu senti algo mudar no ar, como se aquela noite estivesse prestes a tomar outro rumo. Mas antes que ele pudesse terminar, a banda começou a tocar mais alto. O som tomou conta do salão, e de repente, o momento foi quebrado. Alguns convidados começaram a aplaudir, outros caminharam em direção à pista de dança. Meu irmão sorriu novamente, como se nada tivesse acontecido. "Hora de aproveitar a festa", ele disse. Em poucos segundos, todos estavam distraídos, mas nem todos. A música continuava, mas minha atenção já não estava mais nela. Eu podia sentir que algo estava prestes a acontecer. Do outro lado do salão, ele ainda me observava. Não era mais curiosidade, era reconhecimento. Ele se levantou lentamente e começou a caminhar de volta para a mesa. A cada passo, sua expressão ficava mais séria. Ele não estava mais tentando lembrar, ele tinha certeza. Ele parou em frente à mesa e olhou diretamente para mim. "Daniel", ele disse lentamente. Meu coração acelerou. "3 anos atrás, você trabalhava no Hospital Central?" A mesa inteira ficou em silêncio. Eu engoli seco e respondi. "Sim, eu trabalhava." O homem fechou os olhos por um segundo, e então tudo fez sentido. "Eu sabia", ele sussurrou. "Há 3 anos, eu estava à beira da morte. Um acidente grave. Fui levado às pressas para o hospital. As ruas estavam bloqueadas naquela noite. A maioria dos médicos não conseguiu chegar, e por horas eu fiquei ali, sem saber se iria sobreviver. Até que alguém ficou ao meu lado,
sem sair por um segundo. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para mim. Essa pessoa, ele disse, com a voz firme, era você. A sala inteira ficou em choque. Ninguém disse uma palavra. Meu irmão parou de respirar por um instante. O sorriso dele desapareceu. Ele me olhou como se não acreditasse. Você salvou a vida do meu pai? Eu apenas balancei a cabeça. O homem deu um passo à frente, ainda olhando para mim. Se não fosse por você, ele começou, eu não estaria aqui hoje, assistindo meu filho se casar. O silêncio na sala era absoluto. Meu irmão não conseguia dizer nada. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia pequeno. Os convidados começaram a cochichar, mas agora os olhares eram diferentes. Ninguém estava rindo mais. Meu irmão finalmente se levantou. Ele caminhou na minha direção, em silêncio. Cada passo parecia mais pesado do que antes. Quando chegou perto, ele parou. Por um segundo, ele não disse nada. Então, estendeu a mão. Obrigado, ele disse baixo. Eu apertei a mão dele e apenas sorri. Eu não precisava dizer mais nada, porque às vezes a verdade fala por si só. A música voltou a tocar, mas tudo parecia diferente agora. As pessoas ainda conversavam, mas em um tom mais baixo. Alguns me olhavam e sorriam, outros apenas assentiam, em silêncio. Meu irmão não disse mais nada pelo resto da noite. Pela primeira vez, ele evitava olhar para mim, e de alguma forma, isso já era o suficiente, porque nem toda vitória precisa de aplausos. Às vezes, a verdade aparece no momento certo e muda tudo, sem precisar dizer uma única palavra.